Presença, Deus, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Santo Espírito, Pois é, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos tentando aqui a nossa conexão, fazer link com o Instagram da igreja e ainda não conseguimos. Então, os irmãos que estão online aqui conosco pelo Facebook, deem um toque para os irmãos que estão nos aguardando lá no Instagram, que muitas pessoas preferem a opção da live pelo Instagram, mas nós estamos com problema no celular. Então, não podemos nos deter mais, já estamos bem adiantados da hora. E o importante é que nós celebremos o nome do Senhor. Depois, quando o João Pedro estiver aqui ministrando louvor, eu vou tentar mais uma vez, para que consigamos salvar a mensagem na página da igreja. E vamos nos alegrar juntos. Vamos nos alegrar porque é noite de ceia, é noite de celebrarmos o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês, queridos, um salmo, porque inclusive o tema da nossa mensagem hoje é que Deus é especialista em transformar coisas desprezíveis em essenciais. Deus é especialista. Deus tem uma especialidade toda dele de fazer com que coisas desprezíveis desse mundo, coisas que as pessoas não conseguem ver, né? Em algo de grande valor. Não está no script do João Pedro, nem eu faria isso com ele, que é muito indelicado da minha parte pedir que ele busque um louvor de última hora, mas existe um louvor que diz assim: uma pedra preciosa escondida no meio do barro, mas o carpinteiro, o garimpeiro, tanto insistiu, que no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas nos fazem, de alguma forma, esquecer o quanto nós somos preciosos. E isso aqui não é massagem para o ego, não, porque de verdade, diante de Deus, nós somos mais que pecadores, né? Nós somos indignos, nós somos falíveis. Mas quando assim eu menciono com relação ao tamanho do amor dele por nós. E é um salmo muito conhecido de todos vocês. Eu sei até de cor, estou buscando aqui apenas para eu
tentar ler sem pular as etapas. É o Salmo 23. Salmo 23. Está abrindo aqui a minha Bíblia, mas você também, acho que a maioria já conhece de cor, é um salmo bem mencionado, né? Assim, um texto, como é que eu diria, popular, quando ele diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas será que a gente pensa mais nisso do que o contrário, né? Ou será que a gente tem deixado que o medo venha nos sucumbir, venha nos paralisar? Então, essa noite eu queria enfatizar com você essa verdade preciosa de que nada nos faltará. Está necessitado, está passando privações, principalmente nesse período, né, de crise. Não se fala em outro assunto a não ser em perdas materiais, em pessoas que estão enfermas, né? Não se fala em outro assunto que não seja o medo de voltar, né? Vamos dizer assim, a normalidade, coloco bem entre aspas. Talvez seja o melhor momento, sim, de nós enfatizarmos isso. Diz assim o Salmo do Senhor: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. E ainda que eu passe por vales de sombras da morte, nada temerei. Não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. E és tu, Senhor, quem prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça e faz meu cálice transbordar. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. É o Senhor que nos faz andar mansamente, sem aflição, sem angústia, sem sabe, agonia, como se diz, né? Aqui no Nordeste, sem agonia, sem precipitações. Mansamente Ele nos conduz a águas doces, queridos. Essa verdade, ela tem sido como um martelo na minha cabeça já há alguns dias. Deus tem me conduzido a águas tranquilas, a águas doces. Aleluia. E certamente, Ele me leva à mesa para estar com Ele. Como eu disse, hoje é noite de ceia, a noite do Senhor. Nós vamos estar aqui ceando, nós vamos estar aqui nos alegrando. E esse salmo, ele também nos lembra esse detalhe. Ele me leva à mesa. E lá todos verão Ele me honrar. Mas quem sou eu? Quem somos nós para tamanho privilégio? Aleluias! Vamos agradecer? Vamos começar agradecendo. João Pedro estava ministrando louvor aqui no início, né? Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Então, o Espírito de Deus, ele é bem-vindo nesse lugar. Ele é bem-vindo aqui. Vamos celebrar com alegria a presença do Espírito Santo. Hoje eu passei o dia com esse louvor. Tua presença, a presença. É tremendo esse louvor. E é isso que eu quero celebrar esta noite junto com vocês, igreja. A presença do Senhor. Ele é muito bem-vindo no nosso culto, até porque esse culto é para Ele, por Ele e para Ele. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome, Te louvar, Te dizer palavras de amor, palavras de gratidão, o quanto Tu és precioso para nós, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo a essa mesa, Senhor, tão simples que nós preparamos para Ti. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus.
E muito obrigado pela tua companhia. Obrigada por tudo que vai acontecer. Obrigada, Senhor, pelo teu toque. Obrigada, Senhor, porque como disse aquele louvor que eu passei o dia com ele na mente, começa a acontecer algo dentro de nós e a nossa, sabe, há um arrepio na pele de emoção. E é o Senhor trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando nas áreas mais profundas, no âmago da nossa alma. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor trabalha em nós. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não desiste de nós. Vai nos aperfeiçoando, Senhor. Vai nos moldando, nos lapidando, nos capacitando, nos preparando, Pai, para o dia que já está determinado lá na glória, em que nós faremos essa ceia, Senhor. Nós celebraremos a tua vida, a tua vitória sobre a morte, lá nas bodas. Oh, aleluia, Senhor. Nos prepara, Senhor, para esse momento tão precioso, tão ansiado por nós. A ti, Senhor, nosso louvor, recebe. Te glorifica hoje e sempre, porque tudo para ti, Senhor, e por ti. Amém? Glória a Deus. O que eu ia fazer? Era o Instagram, era? Deu certo? Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Deus poderoso,
sem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Jesus, tu és maravilhoso, Deus. Deus poderoso, Santo, Deus poderoso. Não quero deixar você ir. Aleluia, Te Jesus. quero Aleluia, 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 Jesus. te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir. Te quero pra sempre aqui. Te busco de todo o meu coração. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está, dia e noite. Eu te amaria, dia e noite, dia e noite. Eu te amaria, dia e noite. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite, eu te amaria, dia e noite, dia
ti, suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti E poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te aleluia, vejo, Jesus. eu percebo algo diferente em ti. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo, santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo, santo? Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia. Glória a Deus. Queria agradecer a Deus pela vida de vocês, pela companhia, pela presença, mesmo que nessas circunstâncias, né, assim, tendo que a gente usar as redes sociais para estarmos próximos, para poder nos ver, né? Nem sempre eu consigo ver vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Quero louvar a Deus pelas famílias da Giliade aqui, do Passaré, né? A nossa querida diaconisa Sandra, Diácono Alves, Diácono Eduardo, Diaconisa Josi. Né? Quero agradecer de todo o meu coração aos irmãos que estão participando desta obra, deste projeto, desse sonho. Sei que já nós vamos estar juntos, viu, Sandra? Que hoje eu assim, quase que eu vou aí. Que eu furo as barreiras, né? E vou aí. Mas depois eu pensei, a gente precisa planejar bem direitinho esse retorno,
porque não é só eu e o João Pedro, não é só você, o Al e os meninos, mas aí tem outras pessoas que a gente quer que estejam conosco e a gente tem que, né, saber como administrar isso. Aí eu já pensei até até que chegue aí a etapa da gente poder abrir as portas para o templo, voltar à sua normalidade, a gente fazer a ceia uma semana na casa de um, no outro mês na casa do outro, apesar de que eu acho que isso não vai chegar tão longe, né? Não vai chegar tão longe. Mas essa palavra de amor é para que você saiba que você passou o dia todo no meu pensamento. E eu quase que eu ia para aí, chegava aí com a mala e a cuia, né? E dizia, vim comer pão e tomar vinho com você. Mas me aguarde, você menos esperar eu faço uma surpresa dessa. Já tá bem pertinho, a gente não leva carão do governo, né? Não leva carão dos médicos. Tá mais para perto do que para longe. Tá mais para perto do que para longe. Hoje o Eduardo está trabalhando, meu irmão amado, não sei nem se ele vai ter acesso. Não sei como é que tá lá a internet na casa deles, que choveu muito o dia todo. Mas enfim, quero que vocês saibam que vocês estão todo o tempo no meu pensamento. Até aqueles que eu ainda não aprendi o nome, porque nos visitaram poucas vezes, foi já pertinho de nós fecharmos lá, né, entregarmos a chave lá do prédio, né. Eu me lembro bem do André, porque ele esteve doente logo no começo, né, nós oramos muito por ele, mas os casais que chegaram não fiquem assim, tipo, ainda não sabe meu nome, isso é cor de guida mesmo, eu sou ruim de memória, gente, eu sou boa de feições, onde eu ver vocês eu acho. Mas eu confesso que eu tenho que ficar olhando o nome para lembrar. Né? Nossa querida Tânia, Miltinho, né? Estão lá no Maracanãú agora, estão um pouquinho longe de nós, um pouquinho não, um bocado longe, né, de nós. E outros irmãos muito queridos. Quero também pedir essa noite, que é noite de ceia, noite de milagre nas nossas casas, nos nossos lares. Eu creio que Deus tem reservado milagres para nós essa noite, para que nós estejamos orando por aqueles que estão enfermos, né? Eu peço já de antemão oração pela Paulinha, oração pelo Everardo, que eu soube ontem. Foi ontem ou foi hoje, João Pedro? Foi ontem que nós ficamos sabendo que ele também está com Covid-19, tanto ele quanto a companheira dele. Graças a Deus eles têm uma menina pequenininha que está saudável, mas peço oração por essa família, né? O casal está enfermo, né, dentro de casa, então peço oração por eles, peço oração pelo Dr. Jair, né, um grande amigo da Patrícia, já não está mais entubado, então isso é uma ótima notícia, né, já tiraram o tubo e ele está com a traceotomia, mas para facilitar a alimentação, os insumos de medicação, todo mundo sabe, né? E já está falando, já está até brincando, dizendo que já ele está em casa. Então, também quero agradecer a Deus por mais essa bênção. E sem muitas delongas, queridos, porque eu preciso focar nesse momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 15 do livro de Lucas. Nós vamos usar um versículo, mas vamos viajar por alguns textos bíblicos, a mencionar alguns testemunhos, porque eu queria que essa mensagem de hoje à noite fosse uma mensagem de testemunho. Porque como eu disse no início, eu ainda não estava aqui no Instagram, porque nós tivemos problema de conseguir conectar com a página da igreja, mas aqui quem tiver acesso depois à live completa, tanto no Facebook como no WhatsApp, no YouTube, da página também da igreja, vai poder ter acesso ao início. Quando eu mencionei que a nossa temática hoje, né, é que Deus, ele pega coisas que são invisíveis aos olhos humanos, né, que são desprezadas, que são descartadas, né, pelo olhar humano, e transforma em coisas preciosas e excelentes. Deus, ele é especialista em fazer essas coisas. Um exemplo disso somos nós, a igreja. E é sobre isso que eu queria falar. Então, para que isso fique, né, de uma forma clara, nada melhor do que testemunhos. Porque é igual, queridos, na minha concepção, é igual ao batismo do revestimento de poder, que é evidenciado para muitos pela glossolalia, né, que é o falar em outras línguas, falar em línguas espirituais, a língua dos anjos.
E essa edificação, ela precisa ser vivenciada, porque ela é um testemunho. Na igreja primitiva isso era notório, né? Muitas vezes num culto, quando os apóstolos impunham as mãos e oravam, as pessoas eram revestidas desse poder. Era um período de grande perseguição, de grande sofrimento, de grandes perdas. Muitas famílias eram levadas, praticamente toda a família, né, para o cativeiro, para ser aprisionado, até morto, né? Ou foi a época de muitos mártires. Então esse revestimento de poder ele era muito evidenciado. Contudo, com o tempo, parece que as pessoas foram perdendo, né, esse feeling. O interesse, a busca. Eu conheço pessoas que buscam e não conseguem, aí deixa para lá, ou começa a não acreditar, ou começa a achar que é para um e para outro não. Mas os dons espirituais é para a igreja. É para a igreja, e a igreja somos nós, queridos. Homens, mulheres, velhos, jovens, crianças. Pois da mesma forma, como muitas coisas, elas parece que a pessoa precisa vivenciar para entender, para como é que eu diria, para não questionar mais ou para parar de duvidar, né? Como Tomé foi Tomé não, chega, agora falhei o irmão que precisou colocar lá as mãos, né? Tocar nas chagas, porque ele duvidava. E Tomé, né? Mas enfim, um pouquinho mais baixo, por favor. Só um pouquinho mais baixo, tá? Ainda tá alto para mim. Obrigada. Então, assim, da mesma forma, para que você consiga conceber o quão precioso você precisa ter essas experiências com Deus. Precisa ter essa história com Deus. E aí, por isso, a noite é noite de testemunho. João Pedro, eu preciso de você aqui só mais uma vez, por favor. Aleluia. Você está ajeitando ali o louvor para ficar tocando. Eu preciso que você vire a câmera para que eu possa ter noção do tempo, se for necessário reiniciar a live. Vire a câmera, por favor. Isso. Pronto. Pode ser um momento que você tem lá dentro e aí eu preciso... Ficou meio estranho. Só, deixa eu ajeitar. Não é isso não. Obrigada. Glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. Ao vivo tem dessas coisas. Obrigada, João Pedro. Já tá bom. Aleluia. Infelizmente, assim, devido à distância, eu não consigo visualizar se vocês estão escrevendo alguma coisa. Eu também queria até pontuar isso, antes da gente se aprofundar, porque depois que termina a live, né, o vídeo, eu não consigo mais ver as mensagens. Então eu gostaria muito de pedir que quando os irmãos fizerem algum comentário, abençoe a Guida, que não consegue ver. Vocês que estão acompanhando as lives conseguem visualizar no Instagram, se alguém está fazendo algum comentário. Mas quando termina a live, vai lá para aquele outro... IGTV. IGTV. E aí esses comentários que estão aparecendo aqui, eu não consigo mais visualizar. Então, por favor, eu queria enfatizar bem isso. Se você fizer algum comentário, ainda que seja só um glória a Deus, eu quero saber. Então, como eu não consigo ver agora, mais tarde eu perco essa oportunidade, depois você comenta no vídeo. Amém? Então, queridos, sem mais delongas, como eu disse, Lucas 15, nós vamos ler o versículo 24. É uma história muito conhecida também. Inclusive, essa parábola é uma das minhas preferidas, né? Entre as muitas parábolas de Jesus, que é o filho pródigo. Né? Mas o que interessa aqui é a afirmação do pai. Deixa eu só arrumar a casa. Esse pai aqui, ele está na parábola representando Deus para nós, porque Jesus ele conta essa parábola fazendo uma alusão, anunciando o reino. Ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante, certo? Então ele conta essa história para nos ensinar sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre o comportamento de alguns irmãos, de algumas pessoas, né, que são meio radicais, aí acham que uma pessoa porque caiu, porque se afastou, porque perdeu o rumo, está sem jeito, não tem mais solução para essa pessoa, ela é dada como morta, porque no caso, quando o filho pede a herança, nós não temos essa concepção se não houver
uma compreensão da cultura, quando ele pede a herança, quando ele pede a parte que lhe é cabida da herança, ele está quebrando a aliança com a família. É como se ele estivesse matando a família. Ele agora quer viver, sabe, dissolutamente, longe. Ele não quer mais, sabe, não é aquela pessoa que pede, tipo assim, papai, os bens que o senhor vai me dar na herança, me antecipe, porque eu quero cuidar dos meus negócios, quero fazer um novo empreendimento, quero mudar de vida, blá, 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 quero pagar minha faculdade, abrir um negócio. Não, não é isso. Ele vai embora. Ele rompe com a família, ele rompe. E naquela circunstância, para a cultura deles, isso significa que assim como o pai morreu para ele também morreu para os pais, para a família. Esse era o tamanho da gravidade daquela situação. E aí, todo mundo conhece a história, ele vai-se embora, faz um monte de besteira, vive sua vida de forma dissoluta, nega a família, nega o pai, nega as tradições, nega tudo que aprendeu, que é o que ele faz. Depois do fracasso, depois das perdas, depois da humilhação, depois da vergonha, depois de passar por muito sofrimento, né? Ele chega ao ponto de desejar comer a comida imunda, porque os porcos para o judeu era considerado um animal imundo, proibido inclusive eles comerem. E aí ele agora não está desejando nem comer o porco, porque ele não pode comer o porco, ele é tratador de porcos. Até o emprego que ele consegue é o mais humilhante possível, né? E aí ele deseja comer a comida dos porcos. E aí quando ele cai em si, aí é como se ele dissesse, o que eu estou fazendo? Tudo bem, eu não posso mais voltar a ser filho. Eu perdi o meu legado. Eu perdi esse direito. Eu vou pedir pelo menos para ser empregado do meu pai, porque os empregados do meu pai, os servos, os escravos do meu pai vivem muito melhor do que eu nessa condição, né? Essa é a história que todo mundo conhece. E para a surpresa dele, que inclusive eu vou ler porque eu me emociono, como eu disse, eu amo essa parábola, só para, né, fechar com chave de ouro esse pensamento, porque o nosso versículo-chave é o 24, mas deixa eu ler aqui do 20, né? Só para a gente relembrar o que eu estou dizendo. Ele diz assim: levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matem-no, porque vamos comê-lo e vamos nos alegrar. Porque este filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Esse é o versículo da noite. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Comamos e nos alegremos. E começaram a se alegrar. Desde que o homem perdeu a sua comunhão com Deus, lá no Éden, o homem tem vivido batalhas ininterruptas, grandes lutas, grandes conquistas, é verdade, muitas conquistas, mas também muitas perdas, muito sofrimento, muita dor, muita perda, mais perda inclusive, porque por mais que o homem tenha tido muitas conquistas no decorrer da história da humanidade, quando as perdas vêm, elas vêm numa onda tão mais relevante do que as conquistas, que derruba os homens. Quer seja uma pandemia, como é o que nós estamos vivendo hoje, quer seja uma passada, como nós já vivemos, quer seja uma grande guerra, como a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Eu digo Grande Guerra Mundial, parece até um pleonasmo, mas a ideia é um paradoxo, né? Porque já é grande, porque é mundial.
mas é uma forma de enfatizar, sabe? Uma guerra que abalou todo mundo. Grandes perdas, como quase que a extinção de uma raça, que é a dos judeus. Tamanho foram os prejuízos e as perdas e as mortes durante toda a sua história. Desde 70, quando Jesus antes chorou, prevendo e anunciando o que aconteceria, e aconteceu 70 anos depois. Quer seja quando os árabes invadiram e tomaram, quer seja quando eles voltaram, mas encontraram tudo em ruína, quer seja nos exílios que nós conhecemos, tanto o babilônico, como o antes, no exílio egípcio, ou depois, quando Roma conquistou. Tantas outras histórias. Como eu disse, era uma noite de testemunhos, onde quando parece que está tudo bem, vem uma grande perda. Quando nós achamos que temos tudo, de repente ficamos sem nada. Quantas pessoas conhecem a história de alguém que tinha tudo e ao perder não suportou, sucumbiu e tirou sua própria vida? Quantos casos terríveis por não suportar a falência? Então, durante toda a história, nós vemos casos em que o homem tentou tomar as rédeas da vida, tentou controlar a vida, tentou controlar o seu destino. Isso aqui não é uma apologia, a ideia de anulação, queridos, e de falência da construção social. Não, não é isso. Pelo contrário, Deus nos criou para governar esse mundo, para sermos príncipes dessa terra. E nós temos responsabilidades e temos que trabalhar. Ele inclusive vai dizer, né, o filho trabalha e o pai também. Meu pai até hoje trabalha. Nós não somos para estar aqui feito um bando de alienados, só com a barriga para cima, até porque isso acabaria com a nossa estrutura. Muitas pessoas inclusive já estão, não é nem doentes do Covid, mas doentes emocionalmente e limitados fisicamente, porque estão, sabe, muito tempo enclausurados, sem poder fazer atividade física coerente, né, com a sua necessidade, né, porque nem todo mundo pode fazer em casa, sem poder estar com os amigos, sem poder estar com os seus amores, né? Digo isso muito pensando nos jovens, que têm suas necessidades emocionais, de estar com o seu clã, com a sua turma. Adultos preocupados com a economia, com o seu emprego, com o seu trabalho, e estão adoecendo na alma, porque nós somos feitos para estarmos em contínuo desenvolvimento e crescimento e trabalhando. O trabalho dignifica. Mas no âmago geral, e focando o espiritual, já estamos aí na metade, podemos dizer, do ano, né, em que a nossa temática é cuidar da eternidade. Eu não sei se vocês percebem, mas em todas as minhas ministrações eu tenho anunciado muito o reino de Deus, falando das coisas vindouras, anunciando, preparando a igreja para o encontro com Cristo, porque preocupa-me a nossa eternidade. Mas no âmbito geral, sabe, quando nós olhamos para o todo, nós vemos que muitos de nós têm se afastado de Deus, perdido o caminho e não conseguem voltar. E às vezes isso não acontece nem só para quem está fora da igreja, para quem não tem uma relação, vamos dizer assim, mais íntima com a palavra, com o evangelho. Eu estou falando muitas vezes, sabe, essa pregação tem muito mais a ver com nós como igreja do que mesmo como uma pregação evangelística, vamos dizer assim. Porque mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas têm perdido, sabe, a visão de reino.
e a compreensão da grandeza, da graça de Deus, que nos torna um só em Cristo Jesus, porque nós somos um corpo. E aí, por perder, pensando estar tudo bem, colocam, sabe, suas vidas em risco. E eu estou falando de eternidade. Porque de todos os prejuízos que o homem tem em se afastar de Deus, o maior deles é a eternidade. Há uma distorção grave do conceito de morte desde lá do Éden. Quando Deus, alertando o homem, disse: certamente morrereis. A vida desse corpo, ela tem data prevista, queridos. As células vão envelhecer e vão morrer. E quando elas morrem, nós começamos a morrer também, fisicamente. E Deus já tinha colocado à disposição do homem, sabe, a eternidade também desse corpo, caso ele quisesse assim. E o homem ficou tão focado, sabe, na ideia de ser como Deus e saber tudo sem precisar de Deus, que não entendeu o que ele quis dizer com certamente morrereis. Ele não disse, mas eu estou vendo que o tempo vai passar, e eu queria te perguntar, é por isso que tem aquele fruto lá no jardim? Aqui no jardim tem esse fruto aqui, da vida eterna? É por isso? Ele nunca perguntou. Ele não teve a curiosidade. Ele não tentou entender. Pelo contrário, o que chamou a atenção do homem foi o fruto da independência dele. Quando ele considera que, sabendo tudo e sendo tão, por isso, igual a Deus, semelhante a Deus, ele não precisaria mais dos conselhos do Pai. Ele poderia fazer as coisas do jeito dele. Quantas vezes nós agimos assim? Mas como eu mencionei, essa noite eu quero mencionar o agir de Deus que veio ao nosso encontro. Sempre que eu orava, eu assim, Senhor, vem de encontro à nossa necessidade, o Senhor vem de encontro à nossa necessidade. Eu não tinha percepção do que isso significava, sabe, etimologicamente falando. O significado original da expressão. Aí uma vez eu estava ouvindo uma pregação e o irmão, sem saber da minha curiosidade, ele falou sobre isso. Vir de encontro é fazer isso, ó. A gente acha que é só chegar perto, né? Mas vir de encontro é chocar, sabe? Vir de encontro. E eu comecei a entender a ação bombástica de Deus em vir ao meu socorro e de encontro àquilo que me aflige. Quando ele diz, porque estava morto, essa condição de morte que o homem subestimou e que atraiu para toda a raça quando comeu do fruto, porque olhou para a mulher e viu que ela não havia morrido, precisa ficar clara para você e para mim. Porque nós ainda estamos, sabe, circulando numa ideia de morte física, apegados a esse corpo, apegados a esse mundo natural, físico. Não que isso não seja relevante, isso aqui Deus fez foi para nós mesmos, essa não é a questão. A grande questão é que a gente, enquanto está focado nisso, esquece que ainda que morramos, porque Ele ressuscitou, nós viveremos para sempre. E esse viver para sempre, queridos, é a eternidade com Ele, numa vida, sabe,
ampla e profunda, maravilhosa, excelente. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. A eternidade, ela em Cristo significa vida e vida em abundância. E quando nós paramos de pensar na morte física e olhamos para a vida em abundância, ainda que, como eu li no início, no Salmo 23, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nada temeremos, porque sabemos que quer vivamos, quer morramos, nós não permaneceremos mortos. E aí vem o primeiro exemplo, para que você entenda, sabe, essa maravilhosa graça de Deus, que transforma coisas desprezíveis em excelentes. Jesus, ele deu vários exemplos em seu ministério terreno, de que a morte, para nós que temos a Ele, que é a vida e vida em abundância, é como um sono. Quando ele chega na casa e a menina está já morta, e esse é o primeiro exemplo que eu quero falar sobre morte física, dizem assim: ela já está morta. Você demorou. E ele diz: mas ela não está morta. A menina dorme. Queridos, Jesus é o Senhor da vida. E não há morte onde há vida vinda de Jesus. Porque ainda que esse corpo pereça, eu vivo. Quando o meu amado pastor Oceano partiu, eu lembro que uma palavra de consolo que a Sandra, do pastor Chagas, me deu foi a seguinte: lembre-se, pastora, ele não está morto. Agora ele está vivo. Ele não morreu. Ele está vivo. Apenas o corpo que a vida dele habitava é que se foi. Eu posso não estar mais vendo meu irmão entre nós. Ontem eu tive uma crise de choro aqui, de saudade dele, porque a gente estava arrumando aqui meus livros e eu achei a Bíblia do dia que eu fui consagrada pastora e ele me deu de presente a Bíblia dele. Eu acho que a minha amizade com o pastor Oceano é uma amizade assim, nós somos irmãos de alma, como se diz. Meu irmão, paizão da minha vida. Foi um pai para mim, nossa. Embora nós tenhamos quase a mesma idade, ele sempre foi um pai para mim. E eu amava essa Bíblia dele. E eu brincava muito assim: rapaz, o que é que tá fazendo com a minha Bíblia, doido? Aí ele ria: mas tu quer tudo que é meu? Daqui a pouco tu vai querer levar a minha meirinha. Eu acho que só eu e o Oceano que chamam a meirinha de meirinha, né? Meirinha. Daqui a pouco tu vai querer levar a meirinha. E aí, quando foi no dia da minha consagração pastoral, terminou o culto, ele me abraçou, me deu um cheiro na cabeça. Aí a gente ia saindo, eu disse: a tua Bíblia? Disse: minha? Não é tua, não? Aí eu comecei a rir quando eu abri, tinha uma dedicatória. Aquela Bíblia para mim tem mais valor do que todas as minhas Bíblias juntas. Eu tenho coleção de Bíblias, sou louca por Bíblia. Porque era a Bíblia dele, a Bíblia da cabeceira dele. E aí ele me deu, que é a Bíblia do homem. A Bíblia do pastor, na verdade. Então, assim, eu me emocionei muito porque me deu uma saudade de conversar com meu irmão. Aí na mesma hora eu disse: vai passar. Eu sei que ele está vivo. E que nós ainda vamos nos encontrar e vamos rir muito. Aí João Pedro se sentou do meu lado, entendeu, porque ele me viu com a Bíblia e ficou ali me consolando, né? Deixando eu chorar, porque às vezes é bom chorar, faz parte. Né? E aí eu olhei para ele e disse: está tudo bem, meu filho. É só saudade. Porque eu sei que ele está vivo. Meu amigo está vivo. Então, quando Jesus
Jesus olha para aquela menina e vê a aflição das pessoas, a Bíblia diz que ele se enche de compaixão. E diz, ela só dorme, ela só está dormindo. E eles dizem entre si, mas será que ele não sabe que ela morreu? E aí ele diz, levanta-se, pequena. E a menina se levanta imediatamente, seguindo a ordem dele. Queridos, quando Deus ordena, até a morte se rende. O que é mais desprezível para nós, o que é mais, vamos dizer assim, perecível para nós, se rende. Será que tem algo que você teme mais do que a morte? Alguns não temem a morte pela morte, mas o que isso acarreta, porque se preocupa com os filhos, porque se preocupa com o cônjuge. Né? Às vezes a gente começa a conversar mais sobre essas coisas, né? E aí o João Pedro fica inquieto. Às vezes ele faz alguma coisa, aí ele, mãe, só tem que ter mais fé, confia. Eu digo, meu filho, é porque você é precioso demais para mim. Então, nós, nessa prisão física, nós temos sim momentos de incertezas, de inseguranças. Faz parte. Então, todos nós temos medo, ou por uma razão ou por outra. Porque é um inimigo a ser vencido. Porém, é noite de celebrarmos aquele que venceu a morte e que tem poder para ressuscitar mortos de 4 dias. Quando ele diz assim, estava morto e reviveu. Todo aquele que se ausenta de Deus, todo aquele que se afasta de Deus, todo aquele que despreza a vida, porque Ele é a vida, e soprou em nós a vida, para que nós também fôssemos seres viventes, almas viventes, já está condenado à morte. Sabe, não há vida sem Ele. E essa é a mensagem central do Evangelho, queridos. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então existe outra coisa que nós desprezamos, mas que Deus dá profunda relevância e importância. Uma é a vida que Ele oferece. E que para isso Ele venceu a morte, que nós trouxemos para nossas vidas. A segunda coisa é essa relação nossa com Deus. Deus dá tanta importância, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós desprezamos. Nós desprezamos. E aí eu queria citar 2 homens como testemunho. 2 discípulos. Judas e Pedro. Quando Judas, ele olha para Jesus, ele não vê o Senhor da vida. Ele não vê o Rei dos Reis. Talvez a tradição que insinua que ele era um zelote, então, insinua que ele, por ser um zelote, ele tinha a política muito aflorada na sua cabeça. Então, ele, se deixa corromper pela ideia de poder, né? A gente sabe disso porque ele surrupia as ofertas, ele tira dinheiro, ele despreza a atitude de Maria, que quebra aquele vaso de alabastro e unge Jesus com aquela essência caríssima. Eu até falei sobre isso essa semana, né? Uma essência que equivalia a 1 ano de salário. 1 ano de salário. Um denário equivalia a 1 diária de trabalho. Então, 1 diária de trabalho no campo, vamos dizer, se fosse hoje R$50, vocês imaginem aí 300 denários, que era equivalente a 300 dias de trabalho. Daria em torno de quê, se fosse R$50? R$15.000. Então era um perfume, era uma essência muito valiosa.
Se fosse nos dias de hoje, você imagina um vidro de perfume de 15 mil reais que uma pessoa quebra e derrama ele ungindo todo o corpo do seu Rabone, do seu mestre. Então, é claro que causou escândalo não só para Judas, mas para Judas principalmente porque ele ambicionava o dinheiro dos cofres. E ele critica e estimula outras pessoas a criticar. Então ele tinha, né, se deixado vencer pela avareza, vencer pela ambição de poder. Eu fico imaginando, sabe, o que se passou ali quando ele vê Jesus montado no jumentinho entrando e sendo aclamado por todos. O rei Davi, né, bendito filho de Davi, o rei dos judeus, o rei de Jerusalém, o rei de Israel, o rei, Hosana nas alturas, vem chegando o rei da glória. Eu fico imaginando, ele deve ter dito, agora é a nossa vez. Mas ao contrário do que ele espera, Jesus não ambiciona uma revolução. Pelo contrário, ele vai dizer, meu reino não é desse mundo. Eu vim foi para cuidar de vocês, para mostrar o caminho de excelência, um caminho que levará vocês à redenção, à mudança de visão a respeito do amor do Pai. Porque Deus ama vocês, por isso que eu vim, é isso que eu quero que vocês entendam. E é esse reino que vocês devem ambicionar, isso aqui tudo é passageiro. Tanto é passageiro que 70 anos depois, não chegou nem um século, tudo aquilo ali caiu por terra. E Jerusalém foi tomada. Mas seja qual for o motivo de Judas, ele terminou se deixando vencer pelas coisas desse mundo. E desprezou as coisas do reino. E aí ele vende Jesus por 30 moedas de ouro. Pedro também nega tudo isso que ele vivenciou ao lado de Cristo, por motivos diferentes. Naquele momento ele sucumbiu ao medo. Eu acho que ele estava tão abalado, agora sou eu falando, porque a Bíblia não menciona os motivos por que ele negou. A Bíblia simplesmente diz que ele ficou olhando de longe, vendo o que poderia acontecer, tentando absorver o máximo de informações para saber o que ia acontecer. Já tinha desistido, né, de procurar ajuda, porque a Bíblia não narra que ele estava acompanhado, diz que ele estava lá no pátio, junto dos servos, das pessoas que estavam ali no pátio. E aí, por 3 vezes ele nega Jesus. Jesus havia dito a ele que isso aconteceria, embora ele tivesse insistido que não. Jesus disse que isso aconteceria. Mas a grande questão desses 2 testemunhos é que esses 2 homens reagem de forma diferente ao amor de Deus. Um chuta o balde e se mata. Como eu mencionei no início, quantas pessoas não fazem isso? Desistem. É como se dissesse, não tenho mais como recomeçar, então deixa pra lá. E o outro fica esperando que algum milagre aconteça. Ele volta para suas atividades, volta a trabalhar, mas eu acredito piamente, queridos, por causa das narrativas dos evangelhos, fica claro que Pedro, ele anelava que algo acontecesse. Pedro foi uma das testemunhas da transfiguração de Cristo, e ele sabia, inclusive ele vai falar na sua carta, ele permitiu que eu e mais 2 de seus discípulos víssimos, que é João e Tiago, para que quando essas coisas acontecessem, eu fosse fortalecido naquilo que eu vivi, naquilo que eu testemunhei. Mas naquele momento da fragilidade humana, ele desprezou tudo que Deus havia ensinado a ele. E teve medo. Porém, ele, ao invés de sucumbir ao desejo de desistir, ele voltou para o lugar de origem e esperou. Por que você crê assim, Guida? Porque quando um dos discípulos do barco olha e vê Jesus à margem e diz assim, rapaz, é Jesus. Ele salta, ele pega um pano, se cobre, porque ele estava desnudo, ele se cobre,
e sai ao encontro de Jesus. Queridos, não despreze o amor de Deus. Essa parábola, quando ele menciona, ela faz uma alusão a vários momentos da vida do homem, que o homem, percebendo que ele não tinha, por ele próprio, condições, ele se rende ao amor de Deus. E Deus vem de encontro ao socorro. Ao socorro. Por isso que o Salmo 23 essa noite, ele foi tão, como é que eu diria, apropriado. Quando ele fala da mesa, ele diz, olha, ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos e unge a tua cabeça e faz o teu cálice transbordar. Do que está vazio o seu cálice? Será que você não tem, desistido facilmente? Ele faz o seu cálice transbordar. Ele tem preparado uma mesa para você e faz o seu cálice transbordar. Corra para os braços do Pai. Deixe Ele cuidar de você. Por último, e começaram a regozijar-se. É outra coisa nesse versículo que me chama a atenção. Meu filho vai encerrar. Queridos, retornem, por favor, retornem. Não fiquem longe de mim. A gente vai continuar, tá certo? Encerra e compartilha, João Pedro. Mas eu vou aguardar aí João Pedro fazer. Eu ia fazer, mas ele já está fazendo para mim. Aleluias. Aguardem aqui, por favor, os que estão aqui na live do Facebook. Tem que colocar algum título, João Pedro. Aleluias, glória a Deus. Aguarda aí um pouquinho, vai dando glória a Deus aí, aleluia. Aleluia. Põe só um C de senha, depois eu resolvo, meu filho. Eu administro. O celular que tem que abrir, não sou não. Ah, tá. É o celular que às vezes dá problema mesmo. O celular tá tão velhinho para fazer essas lives. Mas já a gente vai voltar para a igreja, para o templo. E aí a gente não vai precisar de 2 celulares, não. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Só desentorta um pouquinho, João Pedro. Só um pouquinho. Só um pouquinho todo. Só ouvir um pouquinho assim. Não, querido. É o celular. Só minúsculo, isso, é que eu fico com a sensação de que eu estou torto. Mas aleluia, esperando aí conectar, fazer a conexão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom, bendito é o nome do Senhor que vive para sempre. Aleluia! Parte 2, terceiro e último ponto. Nos alegremos. Ele vai dizer, comamos e nos alegramos. E eles começaram a se alegrar com tudo aquilo que aconteceu. Queridos, nós não temos noção do quão preciosa é a nossa relação com Deus. E aí, quando nós temos uma experiência com Ele, parece que isso nos acorda, nos desperta. E Deus é especialista em pegar situações da nossa história para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu queria lembrar para você a história do nosso querido Davi. Davi, ele teve muitos altos e baixos na vida dele. Muitos. Davi era um menino jovem, muito valente. Mas por ser o menor de sua casa, ele é quem cuidava dos animais e por mais que ele fosse valente, tivesse, garra, né? Ele sempre era visto como o magrelinho, ruivinho, cheio de sardas, né? De seu pai. Tanto é que quando ele vai ao encontro dos irmãos, levando as coisas que o pai havia mandado para eles, né? Eles estão lá
planície, né, diante do confronto dos seus inimigos, do exército, e os irmãos dele são todos, né, militares. Aí o irmão dele: o que é que tu tá fazendo aqui? Tu veio curiar, né? Tu é metido mesmo. Então assim, eles não viam os talentos que havia na pessoa de Davi. Davi era um adorador. Um adorador. Mas, sabe, ele não estava entre os levitas de Israel. Ele estava lá, no campo, cuidando de bicho bruto. Todavia, toda aquela experiência dele ali, ela foi uma ferramenta na mão de Deus, para que quando ele visse aquele gigante, que todo Israel tremia diante dele, porque ele vinha e afrontava e dizia: e aí, vamos fazer corpo a corpo? Quem é que tem coragem de enfrentar? Se eu ganhar, é sinal de que o meu exército é melhor do que o de vocês, aí a guerra já está ganha. Se eu perder, é sinal de que o exército de vocês, o Deus de vocês é maior do que o nosso Deus, então vocês é que estão com tudo e nós com nada. E Israel ficava: não tem ninguém aí que queira me enfrentar, dizia aquele homem alto, forte. Alto é apelido, né? Ele era um gigante. Aí Davi escuta aquela história: que marmota é essa? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ninguém vai resolver, ninguém vai fazer nada. Pois eu vou. Eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso. Eu vou, eu sei quem eu tenho crido. Eu vou. Mas esse mesmo Davi, que enfrenta o gigante, que quando adora faz os demônios que estão em Saul baterem e retirar. Quando se vê sendo perseguido por esse rei, que eu acredito que ele aprendeu a amar, ele está dentro da tenda e ele está muito angustiado. E ele lamenta seu destino, lamenta sua sorte. Ele passa a perder tudo, até a mulher, e o que ele tinha já conquistado com as suas, o seu trabalho, com as suas conquistas, vamos dizer assim, as suas batalhas, os lucros das guerras que ele já tinha vencido. Ele perde tudo. E aí está em risco de perder a própria vida. Mas aí tudo isso também passa. E ele é aclamado rei. E ele vai para uma casa maravilhosa, o seu palácio, e conquista a paz. Começa a fazer sonhos, a planos. E nesses planos ele inclui construir uma casa para Deus. Porém, nas fraquezas da sua alma, ele se deixa seduzir pelo desejo, né? E toma a mulher de Urias. E quando descobre que o seu pecado, né, que foi aquele adultério, na cabeça dele ele não adulterou porque ele era rei, podia ter tudo que ele quisesse, mas ele levou aquela mulher ao adultério, porque ela não podia se negar ao rei. E descobre que ela ficou grávida, sabendo que o marido estava ausente, e que seria descoberto e que ela seria morta por causa do erro dele, por causa da fraqueza dele, do pecado dele, de desejar o que não era seu. Ele dá um jeito de matar o marido para poder casar com ela e assumir a criança, sem que descobrissem que tinha sido de um adultério. E ele também perde essa criança, porque Deus o corrige severamente, com amor, mas com severidade também, porque permite que aquela criança morra. E ele ora, ele jejua, ele se veste de saco, ele se humilha diante de Deus, mas mesmo assim ele não consegue salvar a vida daquela criança que Deus tira dele. E quando a criança morre, aí os servos chegam para avisar, e ele vai, se banha, veste roupas reais novamente e pede para servir comida. E dizem: mas ele, quando o filho estava doente, ele chorava e se humilhava, e agora que o filho morreu, ele vai comer. Eu não posso mais trazê-lo de volta. Oxalá que eu possa ir para onde ele for. Então, assim, sabe, queridos, o que eu percebo
é que nós precisamos aprender com esse testemunho a nos alegrar diante de tudo que Deus faz. Porque mesmo quando nós não entendemos o caminho, nós sabemos para onde estamos indo. Esses servos provavelmente não estavam entendendo direito. E é tão prova, agora eu estou me referindo ao texto bíblico que eu escolhi como base para a minha reflexão, porque é tão fato que o filho mais velho, o outro filho, né, dele, mais velho, ele se zanga e diz assim: mas como é que pode, papai? Sempre fiz tudo certinho. Nunca nem te dei um prejuízo de pedir um novilho que fosse para fazer uma festa com meus amigos, para não causar nenhuma perda aí nos seus lucros. E o senhor nunca fez uma festa para mim. Aí esse daí que fez o que fez, o senhor faz uma festa para ele. E aí o pai o repreende e diz assim: mas meu filho, tudo isso aqui não é seu, você podia usufruir a hora que você quisesse. Como eu não posso me alegrar com o que Deus fez, com o que está acontecendo? Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e se reencontrou, foi achado. Então muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Mas mesmo sem entender, eu escolho crer, queridos. Você talvez não entenda porque que todo mês nós, os evangélicos, fazemos um culto de ceia para celebrar a morte. A vida e a morte. Ainda tem gente que tenta arrumar na cabeça das pessoas que não entendem, dizendo assim: hoje nós vamos celebrar, ele morreu, mas ressuscitou, né? Mas ressuscitou. Não, e ressuscitou. Porque a morte também fazia parte do plano. Então, mesmo sem entender, ajuda aí, João Pedro. Acho que ela já está enfadada de ficar presa. Mesmo sem entender, Deus, ele está trabalhando ao nosso favor. E o amor dele transforma todas as nossas situações, vamos dizer assim, desprezíveis, em uma experiência que vai gerar em nós uma maturidade, que vai gerar em nós sabedoria, fé e esperança. Por isso que Paulo, ele diz que combateu um bom combate. Não é que as lutas sejam fáceis, mas Deus é especialista em transformar todas as nossas lutas em uma oportunidade de revelar o seu amor por nós. Domingo eu ministrei, às vezes é preciso uma montanha. E de fato, muitas vezes nós precisamos sim passar pela dificuldade para dar valor ao que nós temos, para dar valor à família, para dar valor aos filhos, para dar valor aos nossos recursos e não gastá-los dissolutamente e não, tratar mal os nossos entes queridos. Eu sempre dou esse exemplo porque, de fato, ele é muito claro na minha cabeça de que é uma oportunidade de eu também aprender a dar valor a cada momento que eu passo ao lado de vocês, porque eu não sei qual é o dia que eu vou partir. Mas quando eu estava em Currais Novos, eu passei um ano orando e buscando de Deus direção para onde eu deveria ir, se era realmente isso que Deus queria que eu voltasse para cá, e Deus sempre dizia que tinha algo para me fazer aqui, e eu estou fazendo, estou buscando ficar sempre no centro da vontade dele. Mas até que Deus fosse clareando, o caminho, eu estava lá esperando o Senhor. Só que eu já sabia, porque Deus já tinha falado comigo que ia me tirar dali. Um ano esperando com paciência no Senhor. Foi o último ano que nós passamos lá. E eu sempre dizia para o meu amado discípulo José: José, aproveite, José, porque nós não sabemos o dia de amanhã, eu não sei quanto tempo mais eu estarei aqui. José, aproveite. Às vezes o pessoal não ia para o estudo bíblico, aí dizia: gente, não desperdicem as oportunidades.
Nós não sabemos o dia de amanhã. Aproveita a véia enquanto ela está aqui. É de bom grado. É com amor que eu ofereço o que eu sei. Eu não sei tudo, mas deixa eu ensinar o que eu sei. Venha para o estudo bíblico. E eu lembro que no dia da minha partida, depois que a gente colocou todos os móveis dentro do caminhão, que fechamos o caminhão e oramos, né, para sair da mudança, porque eu ia viajar de madrugada. Eu olhei para José, ele estava com os olhos cheios de lágrimas, meu amigo velho, meu mano velho, hoje é um pastor amado, né? Tá aí, fazendo a obra no Rio Grande do Norte. Ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu dei assim um abraço nele, bati assim, meu irmão, nós sabíamos que esse momento chegaria. Agora, toma frente. É a sua vez. Usa com sabedoria tudo que tu aprendeu, busca aprender mais, fazer melhor. Porque é assim que é. É assim que é. Aproveite, queridos, todas as oportunidades. Não desperdice nenhuma delas. Porque todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, quando Davi se arrependeu do seu pecado, diante do anúncio do profeta, quando o profeta falou da história lá do cara que pegou a única vaquinha do vizinho e fez um churrasco para os amigos, tendo ele o seu gado. Aí ele, o cabra desse merece a morte. Aí disse, pois esse cabra é o senhor, meu rei. O senhor podia ter o que quisesse como rei, mas escolheu ter a mulher de Urias. E matou. Ele só tinha ela, era o seu, né, seu reino, da sua casa. E o senhor foi lá e invadiu e roubou a bênção dele. E Davi fica profundamente envergonhado diante de Deus. Profundamente envergonhado diante de Deus. O final da vida de Davi foi uma bênção. Ele morreu vencido de dias, já bem velhinho, em uma cama, limpinha, aconchegante, cercado de seus filhos, esposas e melhores amigos. E abençoou o filho desse casamento, né, que foi Salomão, para que ele se tornasse o novo rei de Israel. E quebrou paradigmas, inclusive, porque ele não era o primogênito. Ele aprendeu que melhor é obedecer do que sacrificar. Ele aprendeu que é melhor entregar do que reter. Que mais rico é o que dá do que o que recebe. Porque o que dá tem e tem o suficiente para manter e ainda assim dá. E aquele que recebe só tem algo porque lhe foi dado. Ele aprendeu que o maior tesouro, que a sua maior riqueza, era Deus. E faz um dos salmos mais significativos, assim, dessa linha de pensamento de reconhecer e se alegrar tanto nas conquistas como nas perdas. E eu queria louvar, encerrando esse momento com esse salmo. Você vê aqui, não tem violão? Eles não de 12 cordas não, é? Ai, Jesus, eu não sei tocar nele não. Mesma coisa. Será que eu consigo, Jesus? Deus é especialista em transformar coisas que a gente não entende, que a gente despreza, que a gente questiona, que a gente teme, em coisas excelentes, em coisas, sabe, indescritíveis. Pode deixar assim, tá bom? Indescritíveis. Que essa noite, uma coisa simples como um pão e um suco de uvas possa representar o que há de mais excelente na sua vida e na minha, que é a nossa comunhão com o Pai. Então, enquanto eu adoro ao Senhor com esse louvor, porque eu que quero fazer isso para papai, o Pedro até toca muito melhor do que eu, com certeza, mas eu que quero fazer isso para papai. Eu queria que você preparasse aí o seu coração para cear. Não sei se você teve o cuidado de preparar a mesa, né, separar os elementos, mas espero que sim, né? Já é rotina nossa, todo primeiro domingo do mês nós cearmos. Então, vai organizando a mesa,
Se se já está tudo pronto, enquanto eu adoro, você também adora aí, porque esse louvor é muito conhecido. E faça desse louvor a sua oração, amém? Que eu ia errar. Embaixo. Senhor, eu sei que tu me sondas, também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabe todos os meus passos. Que deitado ou andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo já conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, e esta ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, ali eu te encontro. Quando o abismo me fez acampar,
sei que tu me sondas. Glória a Deus, gente, venci o medo. Porque eu sempre tive dificuldade. Eu queria tocar nesse violão, mas as cordinhas com meus dedinhos não dava certo. Isso é mais ou menos. Aqui é lá, o dedo ficou fora da corda. Mas deu certo. Deu certo. Então, queridos, guarde esses testemunhos de pessoas que perderam tudo, de pessoas que foram perseguidas e perseguidas, sabe, levadas até o risco de morte, de pessoas que morreram, mas que reviveram, que ressuscitaram. E lembre-se de que o amor de Deus transforma coisas que nós tememos, coisas que nós desprezamos e coisas que nós não entendemos em oportunidades de revelar o seu amor, fazendo de tais coisas uma excelência. Uma excelência. Amém? Vamos cear? Eu vou pedir que o João Pedro vire um pouquinho para cá as câmeras, para a mesa. Enquanto eu abro aqui o texto. Mais um pouquinho, pode ir virando, tá virando, tá virando. Pronto? Opa, já deu. Aleluias. Aleluias. Coríntios 10, 16, queridos. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Quando Paulo faz essa pergunta, ele está tentando sensibilizar a igreja a despertar para os verdadeiros valores e os verdadeiros ensinamentos e a importância da aliança e a importância do crescimento e a importância da unidade, a importância, sabe, da comunhão com Deus. 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Na noite que foi traído, Jesus, ele reuniu seus melhores amigos à mesa. Ele conversou várias vezes. Você vai ver isso em todos os evangelhos, mas eu estou enfatizando Marcos e João, porque nós estamos com o propósito de ler Marcos, já lemos Marcos e entramos na leitura de João. Quer dizer, vocês encerraram, né? Porque a gente combinou 5 capítulos, então já encerramos Marcos, vocês vão começar João, eu já estou nele, mas vou seguindo vocês, tá? Eu já estou em João. Então, comece a partir de amanhã os 5 primeiros capítulos de João. Amém? Então, eles enfatizam muito essa questão de eles estarem à mesa entre eles. E eu gosto dessa descrição deles sobre o fato de que Jesus, ele avisou várias vezes que ele morreria, mas que ele ia ressuscitar. Que eles tivessem paciência e acreditassem que ele estava sendo preparado para esse momento, que ele partiria, mas ele voltaria, que eles não ficariam órfãos. Então, eles sabiam disso. Eles sabiam, porém, naquele momento, na mesa, eles não entenderam direito. Não entenderam direito. Jesus, ele não quer que você fique
despreparado, desconhecedor das coisas espirituais. Ele quer que você saiba. E esta noite é noite de revelação sobre a mesa do Senhor. Então, naquela noite, quando ele foi traído, ele teve o cuidado de fazer um jantar especial para os irmãos, era Páscoa. E aí, num momento crucial dessa reunião à mesa, como era muito comum eles comerem com pão e vinho, molhando o pão no vinho, ele usou aquele momento, especificamente aquele momento, para anunciar o significado dessa nossa comunhão que Paulo menciona aqui. Ele toma o pão e diz assim: este pão que agora estou partindo, compartilho com vocês. É o meu corpo, que será rasgado por amor a vós. Meu corpo que será entregue por amor a vós. Porque é por amor a vocês que eu estou fazendo isso. Que isso se faz necessário. Para que não aconteça a vocês. Eu sou o Goel. Eu sou o resgatador de vocês. Então, isso é a consequência dos seus pecados, das suas escolhas, sabe? De você ter passado a vida inteira me desprezando, sabe? Errando o caminho, escolhendo mal. E por isso, virá sobre você isso, que é a segunda morte, a morte que Adão não entendeu, que é a separação, porque não há comunhão na desobediência, não há comunhão, sabe? Nessa concorrência, sabe? Não há comunhão. Nós temos que estar em comunhão. Então, é impossível. Aquilo que é impossível para vocês. Eu vim para realizar, que é me sacrificar por todos vocês. É por amor de vocês que eu dou a minha vida. E aí ele também usou o fruto da vide, que naquela época, e até hoje ainda tem muitas vinhedas, né? Que produzem o vinho artesanal e usam da pisadura, né? Esmagar esmagando, pilando a uva. E aí ele usa essa alusão, essa linguagem figurativa. Ele vai dizer, olha, da mesma forma, vocês estão vendo esse fruto da vide? Pois saibam que eu não beberei até que o faça com vocês novamente no meu reino. Esse cálice, nesse momento, sai do uso comum e representa o meu sangue, que será derramado por amor de vós. Esse é o cálice da nova e da eterna aliança, que faço com o poder que há no meu sangue, para salvar vocês. Eu queria orar por esses elementos e consagrar para que nós possamos cear. Eu queria que você, como já foi pedido, fizesse daí a sua oração, abençoando também o pão que está aí na sua mesa e o suco de uva, o vinho, não sei o que você escolheu para essa noite, para que você possa estar ceando também. Porque é importante que a gente dê graças, queridos, pela vida, pela morte e pela ressurreição do Cristo de Deus, que veio para nos salvar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te rendo graças, Pai, porque eu entendi, porque o Senhor teve misericórdia de mim e abriu os meus olhos espirituais para ver as coisas que estavam ocultas e que são tão preciosas, Pai, porque o Senhor desviou o meu olhar das coisas temporais, circunstanciais, momentâneas, para as coisas eternas, preciosas. Porque mesmo eu sendo pecador, o Senhor me amou e me escolheu e me separou para a tua obra. Eu reconheço, eu entendi, Senhor,
que não é merecimento, não é por mérito, não é meritocracia, Senhor, é graça. O Senhor separou porque antes conheceu, e aqueles a quem o Senhor conheceu, deu a eles um destino de excelência. Escreveu para nós uma história de amor com o teu sangue, como uma carta de amor feita com sangue. E fez de nós uma carta escrita com sangue, como diz Paulo, para dar testemunho dessa verdade. Então, antes de tudo, eu quero te agradecer por esse testemunho, Senhor. Pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Abençoa o João Pedro, Senhor, com todas as sortes de bênçãos. Abençoa o meu Lucas, ali em Juazeiro, com todas as sortes de bênçãos. Guarda, Senhor. Abençoa a Paulinha, Manuel, minhas netinhas. Abençoa a minha igreja amada, que é tua igreja, Senhor. Os meus filhos e filhas, porque eu tenho os meus discípulos e os meus irmãos como filhos. Porque como uma mãe amorosa, o meu desejo é colocá-los, aninhá-los todos debaixo das minhas asas, Pai, protegê-los e ensiná-los e educá-los e prepará-los, Pai, para a vida. Abençoa, Senhor, todos os lares representados através dessa live. E agora, Pai, separa do uso comum esses elementos. Te glorifica através desta simbologia, Pai. Dessa simples homenagem a Ti. Porque fazemos em memória de Ti, como o Senhor mesmo nos ordenou. E todas as vezes que vos reunirdes à mesa em memória de mim, façam para a minha glória. Então é para a tua glória, Senhor, que nós anunciamos, esperando ansiosos que tu venhas, que venha a nós o teu reino na sua plenitude, pois o teu reino já está em nós. Que ao comermos deste pão e bebermos deste vinho, Senhor, sejamos curados, sejamos restaurados, sejamos renovados, revigorados, fortalecidos no ânimo, Senhor. Assim como o Senhor fez com Elias, que fugia, Senhor, da morte. E ainda assim ele comeu e bebeu e ainda não tinha força, continuou esmorecido. E o Senhor usou de compaixão e veio a segunda vez o anjo e o alimentou e deu-lhe de beber. E com aquele alimento e aquela bebida ele andou dias. Assim também que nós sejamos renovados, fortalecidos, revigorados e curados do nosso desânimo, das enfermidades. Nos dá ânimo, Senhor. Alegra o nosso coração como o Senhor alegrou, Senhor, o coração de Davi, Pai. Depois que tudo passou, ele olhou para trás e viu tudo que o Senhor tinha feito por ele e morreu, Senhor, cheio de paz. Rei, Manacho de Canto. Que tenhamos paz, Senhor, até na nossa partida. Eu te peço, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão entristecidos, por todos aqueles que estão temerosos, angustiados, que o Senhor nesta noite, através desta ceia, pelo poder do teu Espírito derramado sobre a tua igreja, que o Senhor faça nova todas as coisas, e que o Senhor seja glorificado, e que o Senhor dê a vitória aos teus servos e às tuas servas. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Comamos e nos alegramos, Senhor, esperando uns pelos outros. Eu vou servir aqui meu filho. Vem pra cá, meu filho. A gente tá tão assim formal. Esse momento não é momento de formalidade, não. Se eu pudesse, a gente tava tudo aqui ao redor de uma mesa. Deixa eu lhe servir, meu filho. Obrigada. Glória a Deus. Aleluias. Tá com alguém que você ama aí pertinho? Tá aí do teu lado? Como eu tô aqui com o meu bonitão, como diz a Nairobi. Até a Nairobi tá aqui agora, gente. A Nairobi quer participar de tudo. Ela tava inquieta porque tava presa. Agora tá aqui, me cheirando. Tá perto de quem você ama? Então aproveita para ministrar a bênção sobre essa pessoa. Compartilha com ela do teu copo.
Meu filho, eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos celestiais. Que você seja sempre forte. Que você seja sempre temente a Deus. Que você seja sempre um adorador. E que a sua vida, meu filho, seja uma vida abundante. Não só de dias, mas de muitas alegrias e vitórias. Em Cristo Jesus. Amém! Oh, glória! Aleluia! Comamos todos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o teu reino. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Seja toda a terra cheia da tua glória, porque bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. Aleluias. Glória ao Cordeiro. Glória ao Senhor dos exércitos. Se eu pudesse cantar o hino todinho, eu cantaria agora. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado por obras que tão alvas são. Ai, esqueci a letra. Não tem problema não, papai recebe, né? Hein? Pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve. Era noite de alegria, queridos. Às vezes é meio complicado a gente parar para pensar nisso, né? Mas era noite de alegria. Era tão noite de alegria que depois desse momento, ele saiu cantando louvores a Deus. Porque ele sabia da vitória. Ele sabia que o momento seria difícil, mas era para a vitória que ele seguia. Para o alvo. Para o alvo. Celebremos essa vitória. Celebremos, brindemos ao Rei da Glória, que venceu, que abriu os portais, que abriu as portas e que entrou triunfante, pois venceu a morte e ressuscitou. Amém? Glória a Deus. A ti, Jesus, honra, glória e louvor para sempre, Pai. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá, João Pedro. Cante mais um louvor para nós encerrarmos. Aleluias. Tempo que os irmãos organizam as suas mesas. Aleluia. Bem alegre. Bem alegre. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como o orvalho desce da montanha sobre a relva, Nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em
toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Eita, tanta gente linda, glória a Deus. E agradável ter amigos e irmãos, comunhão, Vinho e pão. como o vale Desce da montanha sobre a relva, ao nosso chão, comunhão, vinho e pão. encontrar Em Cristo bom tesouro, teus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Aleluia. Vamos agradecer? Feche seus olhinhos. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada por esse culto. Obrigada pelos louvores. Obrigada pela palavra. Obrigada por essa mesa. Obrigada por ter recebido o nosso culto, ter recebido a nossa adoração, ter nos trazido, Senhor, um pouco do céu para a terra. Através da Tua presença, Senhor, isso é possível. E por isso nós só queremos Te agradecer. Obrigada pelos nossos lares, obrigada pelo cuidado do Senhor, porque nada nos falta. Obrigada pela fidelidade dos irmãos que cuidam de nós. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade para com os irmãos, Pai, cuidando deles, porque eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado, nada falta, né, aos meus irmãos. Eu tenho certeza que está tudo bem, senão eu já teria compartilhado, pedido oração. Então, eu quero só Te agradecer, Papai, por mais essa vitória. Mais um dia, vencemos mais um dia. Muito obrigada em nome de Jesus, Pai. Amém. Levante assim as suas mãos para o alto, como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde por todos os caminhos. Que a sua maravilhosa graça e o seu amor sejam o seu escudo e a sua fortaleza e o consolo nos momentos difíceis. Que o Senhor te dê a vitória. Que o Senhor use de misericórdia e benignidade e resplandeça seu rosto sobre vocês. Que vocês sintam esta presença poderosa todos os dias de suas vidas. Até que Ele venha ou até que nós sejamos chamados para perto, mais perto. Amém. Deus abençoe. Um cheiro no olho. Deus abençoe, ó. Paz.